Olá, amigos, bem-vindos. Espero que esse momento os encontre em paz, com tranquilidade, que a gente possa fazer aqui na próxima 1 hora um breve estudo, uma breve conversa. Fiquei bastante lisonjeado pelo convite. Meu nome é Eugênio. Então, o convite para o aniversário da Confraternização Espírita Baiana, de 86 anos, fundada em 1937. Fiquei bastante lisonjeado com o convite e muito feliz pelo amigo Celso Seara, que é de outro centro, né, da Sociedade Espírita André Luiz, quem foi que me encontrou e pediu para fazer esse breve vídeo. Com muito carinho, muito prazer nesse pedacinho de divulgação da doutrina espírita. É um prazer enorme, uma honra muito grande fazer parte disso, de coração. Eu sou facilitador de um dos cursos da Fraternidade Espírita Manchila, apesar de já não morar mais no Brasil, mas permaneço junto da Fraternidade Espírita Manchila, que fica lá na Pituba. E para o tema de hoje, que me foi proposto aqui auxílio do alto, como tema. Eu resolvi fazer a exposição de uma parte de uma das aulas que nós fazemos para um dos cursos que nós temos na FEIS. Então, gostaria de compartilhar isso com vocês. E, antes disso, apenas fazer uma breve prece, apenas para nos colocar à disposição da espiritualidade, sendo instrumentos bons de paz, de luz, e a mensagem que é proposta por esse tema seja transmitida com muita alegria e que a gente possa sair melhor de quando chegamos a esse texto, a esse material. Muito obrigado, Pai Celeste, por tudo que tem nos oferecido. Perdão por todas as nossas dificuldades, a nossa indisciplina, e que a gente possa ser cada vez mais instrumentos maleáveis, instrumentos bons, para a gente poder perseguir, persistir na nossa evolução moral. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Então, amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês um breve material que nós preparamos, e eu vou aqui, então, compartilhar minha tela. Eu vou aparecer provavelmente pequenininho aí para vocês, mas estaremos juntos. Eu vou seguir aqui mostrando para vocês o material que nós preparamos. Então, quando a gente fala em auxílio do alto, acho que a primeira coisa que seria interessante a gente conversar é sobre onde é exatamente esse alto, né? Então, quando abri hoje pela manhã o livro do que eu costumo abrir, que é o do Minutos de Sabedoria, do Pastorino, esse livrinho clássico, né? Me apareceu uma mensagem que eu achei que tinha tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Então, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é a gente pensar sobre isso que o Pastorino propõe, né? Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus, tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro pode ser a causa de benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos, porque está em tudo. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, é natural, né, a gente pensar assim, quando a gente pensa onde há esse alto? Porque se a gente pensar que nós somos espíritos e estamos hoje encarnados na Terra, ou mesmo orbitando a Terra, aqueles que não estão encarnados, por algum motivo, estão juntos de nós, quando a gente pensa em alto, né, a gente talvez seja automático entender que isso vem da espiritualidade, isso vem de Deus. Acho que essa é a ideia principal aqui. E como espíritas que somos, ou mesmo aqueles que se interessam pelo tema, que não se reconhecem como espírito, mas que estão aqui, vão compreender que quando a gente fala sobre auxílio do alto, é um auxílio divino, é um auxílio que vem de outra esfera. E a ideia do alto traz isso. Seria pueril demais a gente pensar que nós estamos abaixo, né, fisicamente pensando, mas sim estamos relativamente, talvez, em relação à espiritualidade superior, moralmente falando, estamos sim ainda pequeninos e abaixo, né? Então essa ideia de alto e baixo é uma ideia
apenas para ilustrar nosso entendimento, mas compreendendo que Deus faz parte de absolutamente tudo. Deus está dentro de nós, como o pastor Lino aqui fala. E quando a gente estuda a doutrina espírita, há muitas publicações que vão tratar disso, né? André Luiz, dentro de várias publicações, junto com o Chico, traz um conhecimento muito interessante sobre essa questão, né? De sermos uma parcela, né? E termos dentro de nós, estamos mergulhados dentro do hausto divino, né? Então, somos criações, ou somos talvez coagulações do fluido cósmico. E então, tudo que está à nossa volta, tudo que nossos olhos e nossa mão pode tocar, são criações divinas. E então, Deus está em tudo. E é por isso que a gente compreende que Deus tudo sabe, tudo conhece. Porque se Ele está em tudo, como se fossem, de uma forma muito simplória falando, tentáculos, né? De uma forma que ele consiga perceber todos os movimentos, quando se fala, inclusive no Alcorão fala isso, né, daquela folha que cai de uma árvore, ele conhece, faz todo sentido, porque se o fluido cósmico que nos rodeia, tudo é parte dele, então ele naturalmente sabe de tudo que está acontecendo. Ainda que não seja como nós pensamos, porque a nossa tendência é fazer de Deus, diminuir Deus para a nossa dimensão, para o nosso tamanho. E aí a gente acha que ele pensa como nós, que ele age como nós. Nós somos muito, muito limitados. E ele tem, naturalmente, muito mais capacidade de observar o mundo de uma forma muito mais ampla e que a gente ainda não é capaz de perceber. Então, para a gente começar o nosso estudo, eu trago isso para a gente pensar e lembrar que Deus está em tudo, não lá no alto ou lá longe, como a gente pode, por algum acaso, pensar. Eu vou seguir aqui, e como eu falei, isso é um material que vem de um estudo que eu gosto bastante, quando a gente vai falar sobre Jesus e a missão dele na Terra. A primeira coisa que a gente coloca e propõe, né, para quem estuda a doutrina espírita, é um alicerce histórico, e aqui não se apeguem às datas, são apenas referências, para a gente mais ou menos entender como a coisa acontece. Então, lembrando que, tomando Jesus como referência, naturalmente, né, ou seja, 1500 anos antes de Jesus chegar, nós tivemos Moisés como a primeira grande revelação. Como a gente conhece na doutrina espírita, quando a gente se aprofunda, se busca estudar, a gente vai lembrar que Moisés trouxe muitas informações e ajudou o povo daquela época, o seu povo, a se libertar da escravidão, né, do Egito. E ele trouxe, né, ele era um médium às palavras da doutrina espírita, com todo respeito às outras vertentes religiosas, mas nós, como espíritos, reconhecemos Moisés como um médium, aquele que recebeu, né, através da sua mediunidade, a comunicação que veio do alto, e então ele transformou aquilo, por exemplo, numa das mensagens mais famosas, né, que são os 10 mandamentos. Então, essa foi a primeira grande revelação. No meio do caminho, antes de Jesus chegar, chegou Sócrates, e junto dele, toda uma escola que vai se fundar na Grécia e trazer muita informação e consolidar um pensamento filosófico importantíssimo para essa época, que reverbera até os dias de hoje, né? Sócrates é muito conhecido, Aristóteles, Platão, todos eles que vieram depois, trazem, né, um pensamento filosófico que é ainda a base para do nosso conhecimento atual. E foi também a base para aquele que veio depois. Jesus, que foi a segunda grande revelação, como a gente conhece, ele traz uma mensagem que conecta tudo aquilo que Moisés e Sócrates e vários outros que estão pelo caminho juntaram. Né? Então, aqui é só um resumo, só uma ideia para a gente poder pensar sobre isso. Então, Jesus chega num momento em que era bastante importante, ou seja, já vinha chegado 1500 anos uma série de conhecimentos, de informações, vem através de Sócrates outros, a comunidade, a nossa sociedade, a nossa humanidade começa a ter contato cada vez mais com isso. E essa informação foi chegando e foi amadurecendo entre nós. E depois nós tivemos, 1500 anos depois de Jesus, nós tivemos a Reforma Protestante, com Martinho Lutero. Aqui é importante trazer por quê? Martinho Lutero,
é aquele que faz com que o texto bíblico, o texto que era a biografia de Jesus, e todo o Velho Testamento, tudo aquilo que tinha sido escrito, fosse para a mão das pessoas. Então, se hoje nós temos em nossas mãos o texto bíblico, é por conta desse trabalho de Martinho Lutero, de ter feito com que esse texto chegasse nas nossas mãos. Porque até esse momento, ter acesso aos textos bíblicos era somente através de um religioso, um sacerdote. Né? Ao frequentar um templo, uma igreja, era quando a gente tinha contato com esses textos. E alguém transmitindo para nós, comunicando a nós o que estava escrito. E interpretando também. Então, Martinho Lutero propõe, a proposta era justamente essa, que cada um tivesse, então, os textos em suas mãos e pudesse, né, fazer essas reflexões, cada um da sua forma. Então, esse foi um passo muito importante para depois de 300 anos chegar, então, a conhecida como terceira grande revelação pela doutrina espírita. O próprio espiritismo vem como terceira grande revelação, que nada mais é que a junção de tudo aquilo que já tinha chegado antes. Então, faz uma interpretação sobre quem era Jesus, né, como governador espiritual do orbe, reconhece Moisés como um dos enviados, trazendo conhecimento, preparando um povo para que Jesus então chegasse por esse povo, e compreendendo que tudo fazia parte de um ciclo. Isso é muito interessante entender. Há um ciclo acontecendo para que todas as mensagens chegassem, para que o Espiritismo chegasse no exato momento em que nós nos encontramos em franca transição planetária. Então, o que é interessante observar quando a gente vai olhar Emmanuel falando no livro A Caminho da Luz sobre Jesus? Né? Ele vai trazer a seguinte informação: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Aqui eu até faço uma pausa. É interessante entender que a maioridade espiritual não significa que nós nos tornamos sábios. Quando a gente atinge a maioridade na nossa vida, a gente ganha muita responsabilidade. A gente ganha o direito, por exemplo, de dirigir um carro. E isso é uma grande responsabilidade. Então, quando Emmanuel traz isso na ideia de maioridade espiritual da humanidade, ou seja, nós já éramos capazes de compreender muitas das informações, é como se nós chegássemos aos nossos 18 anos, né, do ser humano. Então, a gente tinha condições de compreender muitas informações e assumir muitas responsabilidades a partir de então. Então, por isso, Jesus veio no momento certo, exato, para que isso pudesse acontecer. E aí continua, né? Uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Esse é o enredo que Emmanuel traz de uma forma muito bonita, né? A caminhada de Jesus na Terra. Por que ele veio justamente nesse momento? Dando sequência ao nosso estudo, então, assim, Jesus era conhecido e é conhecido como profeta, né? Mas aí é importante, uma palavra que talvez a gente não use tanto, mas é importante entender a missão desse profeta. Qual é a missão dele? Então, um apanhado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, que ele é um enviado de Deus para instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ora, se ele fala que o primeiro verbo, né, é instruir os homens, um profeta está mais para um professor do que para realmente um místico que vai adivinhar o futuro. E quando ele fala sobre revelar as coisas ocultas, é justamente isso. Ele, como um sábio, vai transmitir aquilo que nós não somos capazes de entender por nossa própria conta, né? Através de nós mesmos. Então, ele vem ajudar a trazer essas informações. É como se fosse realmente um professor. A palavra, talvez, profeta, possa nos trazer outras ideias. Né? Mas aqui na doutrina espírita, o primeiro verbo que vem é instrução, né? Conhecimento. Vem embutido de coisas interessantes para a gente poder desmistificar, né, um pouco dessa palavra. Então, seguindo, fala o seguinte: segundo a doutrina espírita, Jesus veio com a missão divina de cumprir a lei. Ele não veio, ele mesmo falou isso várias vezes, né, que ele não veio modificar nada, mas sim fazer ela acontecer. Que fora anteriormente revelada por Moisés. Ele, contudo, não disse tudo. Até porque com 18 anos a gente não é, né, novamente fazendo aquela reflexão sobre a nossa maioridade. Então, a maioridade da humanidade não comportava ser jogado, né, como um caminhão de melancia na cabeça das pessoas, um monte de informação que elas não teriam condições de conceber, de entender. Então,
Ele, contudo, não disse tudo. Muitas vezes se limitou a desvelar o germe da verdade, que foi completada pelo Espiritismo. Jesus, através de muitas parábolas, plantou sementes. Plantou sementes que depois a gente foi compreender mais e mais com o que ele estava realmente querendo dizer. Em muitas de suas parábolas ele fala de transição planetária, ele fala de como funciona o plano espiritual, né? Quando ele começa os textos, né, o reino de Deus é semelhante a, e aí ele traz um conhecimento, traz uma ideia, um enredo, uma história para fazer a gente compreender isso. Então isso sai, essa explicação que está aqui na tela, sai do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, né, que fala justamente dos falsos profetas, como reconhecê-los, né? E seguindo, para dar início, só estou ainda embasando, né, nosso entendimento desse auxílio do alto. Questão 625, talvez a questão mais famosa do Livro dos Espíritos, até aqueles que talvez não sejam espíritas conhecem, né, essa questão. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Talvez a questão, a resposta a gente sabe. Mas o importante aqui é entender, antes de colocar a resposta, quem é que precisa de um guia e modelo? Bom, eu, que não sou de Salvador, apesar de ter morado muito tempo, muitas vezes eu preciso caminhar para o Salvador, eu tenho dificuldade, né? Então, eu preciso de um guia. Eu preciso de alguém que me leve, né? Alguém que conhece, que entende, compreende, né, os caminhos para se andar nessa cidade tão boa. Então, eu preciso de um guia justamente nesse momento. Eu preciso ser guiado, preciso ser levado, né? E modelo, bom, é uma referência. É aquele que eu vou me espelhar. Então, a espiritualidade nos envia Jesus para esse modelo e guia, né, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu. Aí Kardec oferece para a gente uma reflexão, porque a resposta é bastante sucinta. Kardec elabora um pouco, né? Ele diz o seguinte: para o homem, Jesus representa a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Isso é excelente. Aspirar na Terra. Eu posso querer ser dessa forma. Eu posso olhar para Jesus e falar, poxa, é possível chegar até lá. A ideia do alto que não é tão alto. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Ele até era confundido com o próprio Deus, né? Mas, naturalmente, ele não é da natureza de Deus, ele é da nossa natureza, ele tem um espírito, apesar de já bastante evoluído, mas ele é da mesma natureza que nós somos. Por isso que ele não está tão distante de nós. Ou melhor, nós não estamos tão distantes dele. Há uma caminhada muito longa para acontecer, mas nós somos da mesma natureza. Jesus estava animado pelo Espírito Criador e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Ou seja, toda a caminhada que nós estamos fazendo, Jesus já fez. E no próprio caminho da luz, que já foi citado, diz lá que os mundos que Jesus passou já nem existem mais. Então, quando Jesus vem, é importante entender isso, ele vem, ele é encarnado na Terra, né? E foi a única vez que ele esteve encarnado. Ele não fez a sua caminhada na Terra, né? Ele, na verdade, ele é o governador espiritual, porque ele, inclusive, ajudou a moldar esse planeta para que a gente pudesse fazer a nossa evolução espiritual, a evolução moral aqui. Pois bem, até aqui, acho que é um embasamento bem interessante para a gente entender Jesus, mas tem uma pergunta interessante, porque nada fala sobre isso até agora, que era por que Jesus curava? Por isso que é até automático a gente pensar, né? Ele vem, ele cura as pessoas, né? E no Evangelho, se você pegar lá o livro, né, a Bíblia, que narra, né, a história dele, João, Marcos, Mateus e Lucas, são narrados mais ou menos 30, se não estou enganado, são 30 curas. E aí são diversas curas. Bom, o que a gente pode tirar disso é um padrão de cura. E eu acho que é isso que seria interessante a gente avaliar, analisar, fazer aqui uma breve explanação, porque o que tem a ver a cura com a instrução? Porque se o profeta vem para instruir os homens e revelar os mistérios, né, como foi dito, onde que as curas entravam? Onde que elas realmente fazem parte disso? Como que ela pode fazer parte disso? Então, é aqui que eu gostaria de elaborar um pouco, né? Daqueles que foram curados por Jesus, haviam diversos, né? Entre eles os cegos, os paralíticos, né? E tinha aqueles que eram chamados de endaimoniados. Esses eram aqueles que talvez tinham as doenças que a gente hoje pode chamar de, talvez, depressão,
síndrome do pânico, mas eram pessoas que estavam desequilibradas emocionalmente. Então, Jesus tinha condições de ajudar todos que chegavam até ele pedindo ajuda. Geralmente, Jesus fazia uma pergunta curiosa: o que queres que eu faça? Pode parecer estranho, né? A gente pode achar até que Jesus era um tanto indelicado nessa pergunta. Se a gente, né, não olhar com cuidado isso, porque Jesus fazia essa pergunta porque nem todo mundo que chega até ele quer uma resposta. Então, ele humildemente colocava a pergunta: o que queres que eu faça? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Jesus, quando curava as pessoas, ele fazia através de gestos simples. Não tinha, né, ferramentas, não tinha coisas muito mirabolantes. Ele basicamente impunha as mãos, até num movimento como se fosse um passe, que a gente conhece no centro espírita. Né? Para alguns, ele até os cegos, né, tem situações que ele molha o barro e passa no olho. Mas, novamente, é barro, são coisas simples. A atribuição da cura nunca é do próprio Jesus. Ele sempre falava: sua fé te curou, né? A tua fé te salvou. Ele tinha ali algumas formas de colocar, mas ele não trazia isso para ele. Era sempre a fé daquele que estava ali pedindo ajuda. Ele também geralmente falava: pessoa, não peques mais. Né? Não cometa mais o pecado. Pecado aqui, a ideia é de errar o alvo. Né? Não o pecado que a gente talvez esteja habituado de outras vertentes religiosas. Mas a ideia de que você tenta acertar e nem sempre você consegue. E esse nem sempre significa que pode ser por rebeldia, pode ser por desconhecimento, pode ser por uma série de fatores que não nos interessa no momento. Mas Jesus recomenda não pecar mais. E, finalmente, uma coisa que é óbvia, mas é importante citar: que nenhum daqueles que foram curados por Jesus sobreviveram ou ficaram para a história. Até mesmo Lázaro, aquele que foi tirado de dentro de um túmulo, né, ele depois desencarnou também. Então, isso é outra coisa curiosa. Então, por que Jesus curava corpos físicos, que depois iriam desencarnar? Isso é uma questão curiosa, não? Então, um ponto que eu gostaria de trazer é: quando nós estamos sentindo dor, às vezes a gente quer, lógico, é natural, né, do ser humano, não quer sentir dor. A gente quer tirar aquilo. Mas a gente tem que passar a olhar a dor, seja ela de que natureza for, física ou emocional, como um sinal, como se a gente estivesse dirigindo um carro e aparecesse uma bolinha vermelha ali, um sinalzinho de que alguma coisa não está bem. E, bom, ao dirigir um carro, imagina que você está fazendo uma viagem, saindo de Salvador, indo para o litoral maravilhoso que tem, né, na linha verde, pegando ali e indo lá para cima, né, para Guarajuba, aquelas praias que tem, belíssimas praias que tem no litoral, aparece um sinal no meio da viagem. Se você ignorar esse sinal, pode ser que você não chegue no destino. Né? Pode ser um sinal de falta de combustível, de falta de óleo, né? Algum problema pode estar acontecendo, enfim, está lá esse sinalzinho. E o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa dor que a gente sente? Quando Jesus pergunta: o que queres que eu faça? A pergunta é justamente para entender em que nível nós estamos, onde nós estamos com relação a essa dor. Né? Como se, em outras palavras, ele pudesse perguntar: já doeu o suficiente? Porque, às vezes, a dor está ali e a gente não reage perante ela. Às vezes, o incômodo está lá e a gente finge que não está lá. A gente, talvez, posterga a cura por mais tempo. Então, muitas das pessoas que passavam por problemas de diversas naturezas que nós temos, nem sempre que encontravam Jesus estavam preparados para a cura. E o que significava a cura? Né? A ação de Jesus era muito mais maior, era muito mais intensa do que simplesmente tirar a dor. É muito mais. Porque quando você tira a dor da pessoa, né, que está ali reclamando de dor, ou que, vamos lá, está cega, ou que não pode andar, o Jesus oferecia a essa pessoa uma nova vida. Então, por exemplo, olha um caso aqui, eu vou trazer dois casos só para a gente repensar um pouquinho. Em Cafarnaum, Jesus estava lá com uma série de pessoas numa casa e acredita, de repente, do teto da casa desce um homem, né? Os amigos ajudando ele a descer, ele era um homem paralítico, e Jesus, então, procede à cura. Mas veja,
essas pessoas tentaram de várias maneiras entrar nessa casa, como a casa estava cheia, eles não conseguiram, eles mandaram o homem pelo teto. Imagine que coisa pitoresca. Mas lá estava ele na frente de Jesus, demonstrando sua vontade de ser curado. Aqui vale um pensamento, bem breve. Se esse homem era um paralítico, ele tinha um direito, na época, né? Eles tinham lá uma espécie de uma capa que eles usavam para poder pedir esmola. Uma vez que ele era paralítico, ele não tinha condição de trabalhar. Então, ao momento em que ele deixa de ser paralítico, ele tinha que abandonar essa posição dele, que de certa forma, né, ele permitia a ele receber esse dinheiro de esmolas. Então, quando ele deixa de ser paralítico, ele não vai mais poder depender das esmolas. Ele vai ter uma nova vida, ele vai ter que procurar um emprego, ele vai ter que se renovar. Então, era um desafio. Por isso que nem sempre o que dói faz com que a pessoa se movimente para a cura. E esse era a ideia dessa passagem. Esse homem tinha um interesse muito grande em superar, né, as suas dificuldades, talvez a preguiça, talvez o seu orgulho, enfim, pudesse ter várias coisas, mas ele queria se curar, ele queria andar, ele queria se levantar. E Jesus fala para ele, pegue a sua maca e ande, né, para a admiração daqueles que estavam junto dele, inclusive dos fariseus, que critica Jesus por estar curando, se não me engano, nessa passagem, ele está curando num sábado, né, onde não era previsto esse tipo de coisa, né? E Jesus naturalmente não se importa. A dor era muito mais importante do que o sábado. Então, essa é uma passagem muito interessante. Tem uma segunda passagem que eu estou colocando, é só das 30 que eu falei, duas, né? E essa moça, está representada aqui, ela sofreu uma hemorragia, diz o texto, que eram mais de 12 anos, e ela tem essa hemorragia com ela, e naquela época, uma mulher que sofria de hemorragia, por exemplo, a mulher que está no período de menstruação, ela era considerada impura. Então, ela não podia, ela tinha que ficar reclusa, ela não podia sair do ambiente da casa dela, não podia, de repente, conviver com as pessoas que estavam lá, e tinha toda uma recomendação de como se purificar caso ela tocasse alguém. Então, esse alguém tocado teria que se purificar, tinha todo um ritual lá para poder fazer isso. Então, veja, essa mulher passava por isso há 12 anos. É uma hemorragia que não terminava. Imagina uma mulher menstruada o tempo todo por 12 anos. Disse lá o texto que tentou médicos, tentou várias coisas, e nada resolvia. Então ela ouve que Jesus está passando pela região, então ela decide, olha, se eu tocar a roupa dele, eu me curarei. Imagina, isso vem como uma intuição para ela, ela pensa sobre isso e ela vai. Então, contra todos os costumes, né, do povo que ela vivia, ela se arrisca, se enfia no meio das pessoas, Jesus está andando com um monte de gente em volta, e ela vai lá e toca. E Jesus, então, volta para Pedro e pergunta, Pedro, quem me tocou? E Pedro fala, pô, mestre, mas como assim? Nós estamos aqui, tem muitas pessoas andando conosco, muitas pessoas te tocam? Ele falou, não. E aqui é uma outra coisa interessante, porque tocar é diferente de esbarrar, né? De a gente trombar com a pessoa. Jesus fala no sentido de que alguém realmente intencionalmente me tocou. E lá, né, Pedro não sabe dizer exatamente o que está acontecendo, talvez até nem entenda exatamente o que Jesus estava querendo dizer, mas eles então finalmente descobrem essa moça. E ela fala que ela havia tocado e explica o que tinha acontecido. E Jesus simplesmente fala para ela, sua fé te salvou. Ou seja, a vontade dela de se curar, de ir até Jesus, de inclusive se arriscar, né, a uma coisa perigosa para ela, para aquele povo, né, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser condenada a uma outra pena, né, muito, muito pior daqueles costumes, mas ela vai até Jesus. E Jesus, então, percebe o que tinha acontecido. Veja aqui que interessante. Jesus não estava consciente ao processo. Ele simplesmente tinha o recurso que ela precisava. Então, a ajuda que vem do alto não necessariamente precisa, né, estar consciente do que está acontecendo. É lógico que nós estamos envoltos de muitos espíritos, inclusive nossos anjos da guarda. Mas no caso dela, a vontade era dela para com a cura dela. E aí é o que ela faz. Ela entende que o que ela tinha que fazer era buscar esse recurso, que o recurso estava em Jesus. Então ela se cura. E aí, no livro Vinha de Luz, né, que é de 1952, olha que interessante que Emmanuel já nos diz, a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. É pequenininho.
A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Emmanuel está dizendo uma coisa que talvez no tempo de hoje a gente vai falar, né, dos médicos espíritas que reconhecem as técnicas que são além do bisturi, além, né, daquilo que a gente entende como medicina tradicional, né, não negando a medicina tradicional, mas reconhecendo que existe algo além. Então, o que se trata, né, esse trabalho de Jesus? Novamente, tentando conectar o que falava sobre o profeta, sobre instrução, quanto as curas que ele promove. Jesus, então, traz a ideia de uma reorientação. E essa reorientação acontece através da nossa consciência, que é como se fosse um GPS no nosso carro que nunca desliga. O GPS está sempre ali nos ditando o caminho que a gente tem que tomar. E Jesus, nesse trabalho, quem que ele é? Ele é o parâmetro de orientação. É o modelo, é a porção modelo, né? O guia modelo da humanidade. Junto é como se fosse o GPS do carro. Que quando a gente coloca lá um caminho, por mais teimoso que a gente seja, quando a gente desvia do caminho, o que o GPS faz? Recalcula a rota. E bota a gente no caminho correto, para onde deve ser. Para onde deve, que caminho que a gente deve percorrer para chegar ao destino que nós colocamos. Então, outros exemplos que isso tem acontecido, né? Na história de Jesus, né, na biografia dele, vai dizer sobre Maria Madalena, né, onde Jesus redireciona o amor. Aqui é interessante, porque Maria Madalena talvez não tivesse conhecido um homem como Jesus, naturalmente, mas quando se depara com ele, percebe que ele era um homem diferente de todos os outros, pois em nenhum momento o amor dele era um amor de desejo por ela. Era um amor completamente diferente, muito mais puro, né, muito mais elevado. Jesus também redireciona Paulo de Tarso, né? Através de seu ímpeto, de seu conhecimento, Jesus o redireciona, pois ele estava fazendo tudo certo, porém matando cristãos, né? Ou seja, todo o julgamento, toda a vontade que ele tinha de fazer a coisa certa, Jesus redireciona ele e coloca ele, né, para uma missão que, graças a ele, talvez, nós, que somos os ditos gentios no texto bíblico, recebemos todo o texto, né? Então, Paulo é responsável pela divulgação do cristianismo, que foi para muito além, né, da comunidade judaica. Pois bem, o que é importante depois disso tudo é entender que Jesus, então, cura para dar oportunidade de a gente ter uma vida melhor. Jesus nos cura para reorientar-nos, né? Então, onde é que está a minha cegueira? Onde é que está a minha dificuldade? Onde é que está a minha deficiência? Aquilo que no tempo de Jesus ele curava, e hoje, se ele estivesse aqui conosco, o que ele faria, né? O que nós iríamos levar até ele quando ele perguntasse a gente, né? O que queres que eu faça? Há muitas, né? Então, a gente pode ter problema, pode ser um cego, a gente pode ter alguma dificuldade de enxergar nos nossos relacionamentos afetivos, por exemplo, né? Nos vários que nós temos, nas relações com a nossa família, né? Nossa dificuldade em compreender, entender, participar dos problemas da nossa família. Eu posso ter problemas financeiros, não saber lidar com o dinheiro, não saber lidar com os recursos que chegam às minhas mãos, problemas de poder e autoridade. Eu posso ter uma dificuldade justamente de lidar com quem é meu superior, hierárquico, por exemplo, no meu trabalho, ou mesmo eu, como superior de alguma pessoa, de algum grupo, como lidar com isso. E a vaidade também pode ser uma de nossas dificuldades, não? O orgulho, né? O egoísmo. Enfim, eu citei alguns aqui, somente para colocar para a gente um enredo, né? Sobre onde pode estar a nossa dificuldade, onde a gente pode realmente necessitar do Mestre Jesus para nos orientar. Então, quando ele propõe essa pergunta, né? Supondo que ele estivesse propondo essa pergunta para todos nós, né? O que queres que eu faça? Jesus é o médico né, o médico das almas. Então ele fala, né, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Por isso que ele vivia com quem ele vivia na época que ele veio. Ele não escolheu aqueles que eram os letrados, que eram a elite. Não, muito pelo contrário, ele foi justamente em busca daqueles que tinham maior necessidade. E no livro, na verdade, o livro da Esperança, de também 1964, ou seja, aí muitos bons anos já passados, né, também de Chico, ele vai trazer o seguinte: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento.
Então, todos nós somos, na verdade, enfermos. Estamos como se fosse num grande hospital. Instalado nas esferas superiores, no alto, como a gente fala no início, né? Dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, nem Jesus na causa, como se diz. Nem ele mesmo teria condições de curar se a gente está fugindo do remédio. A gente precisa ceder. E aí é olhar para aquelas dificuldades apontadas anteriormente, onde nós precisamos de ajuda do mestre. Onde que a gente provavelmente precisa de esclarecimento dele. Quando Jesus fala sobre a fé, ele cita que a fé que deveríamos ter é a fé do tamanho de um grão de mostarda. E talvez nem todo mundo tenha visto já um grãozinho de mostarda. Para dar uma ideia, tá aí uma fotinho do que seria um grãozinho de mostarda. A fé que Jesus fala que a gente deveria ter para perseguir, né, as nossas curas espirituais. E quando a gente fala fé, a palavra, na verdade, tem uma ideia, uma conotação que muitas vezes nos foge o conhecimento. E a ideia da doutrina espírita é justamente esclarecer isso. Então, quando a gente fala fé, talvez buscar a ideia de fidelidade ao modelo possa nos ajudar. E compreender que o modelo, nesse caso, é Jesus. Então, quanto nós estamos conectados com o Mestre, no conhecimento que ele nos traz, como profeta, como instrutor, como professor, como mestre, que nós falamos no início. Então, como é que é a nossa fidelidade a esse modelo? Né? É fazer o que ele faz perante as circunstâncias da vida que nos aparecem. Né? Como ele faria perante tudo que nós encaramos na vida? Como que ele poderia reagir perante situações de desespero, de despreparo, de destempero das pessoas? Então, como que a gente poderia agir perante isso? Né? E na doutrina espírita, a gente conhece uma fé um pouquinho diferente, talvez, da ideia que nós temos de ideias passadas, né? Que é a fé raciocinada. É a fé que a gente pensa. Uma fé que não é cega, no sentido de eu simplesmente acredito porque é assim e ponto. Eu vou acreditar nisso porque eu entendo isso, eu compreendo isso, eu me instruí e entendo que é dessa forma. Porque Jesus não nos isenta, né, de nenhum dos nossos deveres. Se nós temos deveres para conosco, para com a sociedade, para com a nossa família, Jesus não vai nos isentar disso. Essa não é a ideia. Então, a ideia de cura não é simplesmente pedir para Jesus nos tirar a dor e acabou. Né? Ou seja, me livrou da dor. Tem um cunho de conhecimento, é uma dor pedagógica. A gente tem o que aprender com ela. Se eu sofro de um mal, eu tenho que pensar por que eu sofro dele. Talvez a explicação não esteja nessa vida. Talvez a explicação esteja em outras vidas. Mas eu tenho que compreender que se de alguma forma o meu corpo físico mostra alguma limitação para mim, se as minhas atitudes, se as minhas vontades denotam alguma limitação, eu tenho que pensar sobre isso. Se tem coisas que eu não consigo evitar, se tem coisas que eu não consigo simplesmente por livre e espontânea vontade escolher, eu sou conduzido naturalmente por aquilo, há algo que eu tenho que aprender de mim mesmo. E de onde eu frequento, o ambiente que eu vivo. Ou seja, se eu estou junto de familiares e pessoas que, por algum motivo, me tiram do meu equilíbrio, eu preciso pensar sobre isso. Por que isso acontece? Ou se eu, na verdade, tiro as outras pessoas do equilíbrio. Enfim, há muitas coisas para a gente aprender conosco mesmo. Então, a ideia da fé raciocinada é isso. É Jesus não nos tirando simplesmente das nossas experiências. Não faz sentido pensar assim. Por isso que a cura, como eu falei, tem um cunho pedagógico. A cura vem no sentido de fazer a gente dar um passo além, de a gente perseguir a nossa evolução espiritual e ir adiante nesse processo. Então, por isso que Jesus estava lá e demonstrou que não somente ele fazia aquilo, mas todos os discípulos e todos nós, ele fala sobre isso, né? Podeis fazer tudo o que faço muito mais. Então, o que hoje nós vemos nos centros espíritas acontecendo é nada mais, nada menos do que uma reprodução daquilo que Jesus fazia. Promovendo cura, por exemplo. Promovendo o esclarecimento, levando o conhecimento às pessoas, entendendo esses processos. Há muitas curas, por exemplo, hoje, curas espirituais.
Então, quando Jesus nos traz para esse caminho, é justamente para a gente pensar sobre isso, né? Para a gente entender o porquê estamos aqui, por que estamos vivendo com quem estamos vivendo, por que vivemos da forma como estamos vivendo, há todo um propósito. Vídeo que nós lemos logo no início, né? Deus está em tudo, Ele sabe absolutamente de tudo. No Evangelho, Cristo, né, tem uma série de informações. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, traz o conhecimento de que há muitas coisas que são tratadas lá. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. E esse último é aquele que foi inatacável, né? Diz o Evangelho. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Há sempre coisas para se dialogar a respeito. Porém, a última conservou-se inatacável. Então, a ideia de que Jesus nos traz, de que nós devemos nos tornar perfeitos, a ideia da nossa evolução moral, da nossa reforma íntima, é intensa nessas palavras. Quando Jesus fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, no sentido de que nós não seremos perfeitos como Deus, mas nós temos um objetivo de como ser perfeito. Nós temos uma referência, nós temos um norte de como pensar a justiça divina, né? De como pensar nossa participação perante o mundo, perante tudo aquilo que nós estamos fazendo, que estamos escolhendo, o ambiente que estamos inseridos. Então, ser perfeitos nesse sentido, de buscar o melhor para nós e para todos, porque do contrário, seria egoísmo, somente para nós. Aquilo que é bom para mim tem que ser bom para os outros também. Então, no maior mandamento, que é aquela ideia do amor que Jesus traz, né, e isso está lá em Mateus, eu trouxe aqui um recorte de quando ele fala assim, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Olha aí, amarrado à ideia da instrução. Palavras de Jesus. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei, os profetas. Então aqui a gente consegue amarrar tudo aquilo que nós falamos antes, quando Jesus fala que ele não vinha destruir a lei, ele não vinha, né, mudar a lei, não, ele estava fazendo cumprir. E a lei fundamental, quando você lê os mandamentos de Moisés, se você fizer um resumo daquilo que está lá, a palavra que pode sair de lá é amor. Amor que a gente vai entender na doutrina espírita, que, como caridade e amor, né? O amor em movimento, e o fundamento de que fora da caridade não há salvação. O fundamento de que através do amor é que a gente vai se curar. É através do amor e que a gente vai promover muitas das coisas, inclusive o perdão. Palavra que, inclusive, Jesus traz intensamente. Há várias passagens sobre o perdão. 70 vezes 7, quando Pedro questiona, né? Quando ele fala sobre, por exemplo, o momento que está na foto, né? Quando ele está na ceia junto com os discípulos, e justamente o que acontece quando ele está lá com Judas, ele passa pela traição, ou seja, ele sabia o que estava acontecendo, mas isso não o limita, isso não o tira do sério. Se somos nós, talvez, naquela condição, a gente talvez não fique tão à vontade. Mas ele, sabendo que Judas estava o traindo, mesmo assim ele sentou para comer com ele. E ainda faz uma coisa que a gente costuma fazer nas festinhas de aniversário, né? Que ele oferece o primeiro pedaço de pão, ele dá justamente para Judas, homenageando ele, como a gente faz, como eu disse, nas festinhas, e demonstrando o perdão dele. Fala, olha, Judas, você está me traindo, mas eu estou aqui, estou te perdoando, estou comendo com você, estou aqui junto, nós estamos celebrando, né, a nossa vida, a nossa amizade, e Judas naturalmente não se contém com isso, né? Então, depois tem toda aquela sequência, mas o fundamento do perdão, Jesus, né, demonstra isso em várias passagens, né? Então, a ideia que ele traz, reconcilia-te com o teu adversário, né, enquanto permaneces a caminho com ele. Muitas vezes o nosso adversário pode estar dentro da nossa própria casa, e aí não me entendo errado. O nosso adversário pode ser o adversário de vidas passadas, de tempos passados, e que a gente às vezes tem algumas rusgas, tem algumas dificuldades dentro do nosso próprio ambiente familiar. É justamente com ele, né? Deus articulou para que a gente tivesse essa convivência e pudéssemos então cumprir com isso, fazer com que isso fosse um motivo para nos tornarmos livres, porque a gente só torna livre daquilo que a gente ama. Aquilo que a gente odeia, talvez aquilo que a gente quer longe, muitas vezes a gente pode estar magneticamente atraindo. Mas quando a gente passa a amar a pessoa,
exemplo de Jesus, a gente se liberta dessa situação. E é importante entender, para ir já para o caminho do nosso fechamento, Jesus também não passou na Terra livre dos fenômenos, né? Vários fenômenos aconteceram. Um deles, talvez um dos mais emblemáticos, é ele caminhando sobre as águas. Mas eu não vou fazer aqui um tratado sobre os fenômenos, é só lembrar que os fenômenos também foram reconhecidos em outros momentos, como, por exemplo, da codificação. Toda a codificação aconteceu por conta de um fenômeno, né? Tudo nasceu através dessa imagem, de quando mesas passaram a girar e passaram a se debater, e dali percebeu-se que tinha uma linguagem muito inteligente por detrás. E então, através desse movimento das mesas, surgiu, né, a codificação da doutrina espírita. Mas é importante entender que os fenômenos por si só tinham um motivo, né? Então Jesus demonstra com os fenômenos, quando ele passa a caminhar sobre as águas, cura as pessoas, ele demonstra ter um conhecimento muito além do que nós dominávamos, né? E até hoje a gente não domina muito bem. Mas é entender o quanto ele dominava o fluido cósmico, quanto ele dominava tudo que nos envolve, porém entendendo a lógica, entendendo tudo que estava por detrás. E Jesus, com seus fenômenos, a gente não pode esquecer um momento que eu justamente estava citando, que é de quando ele é preso. Ele é traído por Judas, então ele é preso, ele se deixa levar. Isso é importante. Ele, como um cordeiro, né? Afinal, ele é dito como cordeiro de Deus, ele se deixa levar. E aí tem uma situação curiosa, né? Porque Pedro vai lá numa tentativa de conter aquela prisão, corta, né, a orelha de um soldado, e então Jesus vai lá, pega aquela orelha e recompõe a orelha. E diz para Pedro, Pedro, com a espada, com quem fere com a espada será ferido. A ideia de que é ação e reação, né? Então Jesus ali dá uma ideia para Pedro para não fazer aquilo. E não era daquela forma. A gente tinha acabado de falar do perdão, né? Então, Jesus se conduz, se deixa ser conduzido por isso. Então, quando a gente olha os fenômenos que Jesus fez, e nesse momento, exatamente nesse momento que ele está sendo preso, será que a gente vai imaginar que ele não é capaz de se livrar disso? Será que Jesus realmente não era capaz de se livrar dessa prisão? Naturalmente que ele era capaz, muito capaz. Mas ele sabia que o ensinamento que ele tinha para nós ultrapassaria isso. Não faria sentido ele escapar dessa prisão. Ele se deixa conduzir e cumpre com aquilo que estava previsto nas Escrituras. Apesar de todos os eventos, todos os movimentos que ele faz, inclusive quando ele entra em Jerusalém, que ele entra sobre um burrinho, né? Ele vê com a vista que ele tem muito mais ampliada onde estava esse burrinho, ele pede que os discípulos consigam o burrinho para ele que ele possa entrar, cumprindo então tudo aquilo que estava escrito nos textos que os profetas da época, né, haviam trazido como conhecimento. Então Jesus faz essa caminhada e se deixa levar, se deixa ser preso. É açoitado, sofre uma série de violência, né? E então ele vai para a cruz. Momento do aprendizado, do máximo aprendizado que a gente poderia ter de Jesus, que é justamente o aprendizado sobre a imortalidade da alma. Então ele se deixa levar, faz esse movimento, e sabendo que esse movimento era importante, era fundamental para que a gente pudesse conhecer a imortalidade da alma, reconhecer e interpretar o que ele já vinha dizendo. É importante lembrar que a morte de Jesus é uma morte infamante. Ele talvez fosse a morte mais talvez não, certamente era a morte mais humilhante que tinha naquela época. A pessoa ser crucificada em público, né, lá no alto do Gólgota, onde ele era exposto. Isso acontece na frente da mãe dele, né? Ele está na frente da mãe, ele é açoitado, humilhado, um julgamento completamente equivocado. Então, novamente, Jesus passa por todas as dores do ser humano, nesse movimento, nesse momento. Ele havia passado por tudo que um ser humano seria capaz de passar. E mesmo aí, ele fala para o pai pedir perdão, né? Ele novamente volta ao perdão e fala, né, para que nós fôssemos perdoados, pois não sabíamos o que fazer.
A gente não sabia o que estava fazendo, quando permitiu que ele, o Cristo, fosse então crucificado. Então a mensagem de Jesus nesse momento é muito maior do que a gente imaginava, né? Jesus trouxe como revelação a vida futura e a realidade das penas e recompensas que aguardam o homem após a morte. A ideia de que ele estava ensinando, ele não ensinava simplesmente como a gente faz hoje, com uma lousa, um giz, uma caneta, alguma coisa assim. Ele era o próprio ensinamento. Ele era o próprio exemplo, o modelo que nós estamos falando, né? Então, quando ele faz isso, e ele faz um movimento interessante, até para a gente poder entender, é um movimento de aparição, quando ele surge depois. Ou seja, a primeira pessoa que ele reconhece, que ele escolhe para aparecer é Maria Madalena, né? Até novamente, uma homenagem a justamente aquilo que ela havia feito, todo o movimento que ela fez de reforma íntima. E nessa aparição, ele pede para não me toque. E tinha uma razão para isso, né? Então, só lendo aqui, né? Jesus lhe respondeu: não me toques, porquanto ainda não subi a meu Pai. Vai, porém, ter com os meus irmãos, e dize-lhes da minha parte: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Por que Jesus pede para não ser tocado? Aqui tem uma passagem no livro Boa Nova, e é contado que Jesus vai socorrer Judas, né? Tem outros livros também que narram sobre isso, e Jesus, então, ele adentra, porque quando Jesus é, então, preso, Judas se suicida. Então, Judas, nessa situação, ele vai para, talvez na sua depressão, talvez na sua vontade de desaparecer da face da terra, vai para escombros dos umbrais, e Jesus, ao desencarnar, vai justamente em busca de Judas. E é justamente esse ponto que acontece. Por quê? Porque Jesus, apesar da sua elevada, né, é um espírito puro, tem a sua alma já pura, ele já não está mais sujeito às imperfeições, aquelas questões todas que nós estamos sujeitos como encarnados, ele vai acessar essas regiões. E lá se depara com Judas, resgata Judas, e quando ele retorna, o seu perispírito naturalmente está impregnado, né, de, enfim, de impurezas daquelas regiões. Por isso que ele pede para que Maria Madalena não tocasse. Isso, obviamente, não é explicado no texto bíblico, mas outros textos, né, que explicam esse momento vão explicar esse movimento de Jesus. E depois, então, ele, para se purificar, é o que ele fala aqui, que ele vai ter com o Pai. É o momento em que ele vai se ficar recluso, vai justamente fazer essa limpeza dele, para depois, então, aparecer para os outros discípulos. Finalmente, doutrina espírita. A doutrina espírita, o que tem a ver com isso tudo? É justamente a codificação de tudo isso que nós lemos até agora. De compreender o que é realmente as curas de Jesus. O que Jesus veio nos fazer, veio nos trazer de boa nova, né? Kardec não era um homem que estava dentro de um gabinete e, de repente, teve uma ideia e falou: poxa, eu vou escrever uma doutrina. Eu vou escrever aqui. Não, isso tudo foi acontecendo, ele era um homem cético, não acreditava naquilo que estava acontecendo, com os fenômenos, né, o movimento das mesas, e então cede ao pedido de um amigo para então compreender o que era aquilo. E percebe que as mesas tinham muito mais a falar do que simplesmente bater. E através disso tudo, Kardec se envolve verdadeiramente no trabalho de codificação, que hoje nos permite estudar isso muito mais aprofundadamente, de uma forma muito mais aprofundada, o trabalho, né? Tudo que Jesus veio nos trazer. Então, a doutrina espírita faz o quê? Ela faz um resgate da boa nova. É através dos livros, é através da compreensão, da instrução, então, altamente conectado com aquilo que você fala, é falado por Jesus, de instruir-se, de compreender, de ter uma fé agora raciocinada, pensada, elaborada, em que a gente vai crescer junto dela. Então, olhando para Chico, nossos queridos amigos da divulgação espírita, né, ou talvez o maior, certamente o maior que fez a divulgação, ampliou o conhecimento da doutrina espírita no Brasil e no mundo, ele vai dizer para a gente que a consciência é o nosso guia, né? A paz é meu abrigo, a experiência é minha escola e o obstáculo é minha lição. Então, compreender que aquilo que está na nossa frente
é uma lição para nós. A experiência que a gente está vivendo é uma escola, né? Como se a gente estivesse realmente sendo testado a cada momento. Provas e provas. E compreender que o Pai está em tudo. Essa ajuda do alto, que é Jesus, que é a doutrina espírita, que é tudo que tem chegado para nós, é uma ajuda muito, muito importante para o nosso crescimento. E para encerrar nosso texto hoje, nosso bate-papo, uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, porque a gente tem que dar um passo adiante na compreensão de quem é Jesus. E Jesus não é uma personalidade a ser adorada, né? Mas uma verdade a ser vivida. Então, não tem nada de errado a gente ter uma imagem, ter um crucifixo, ter isso de alguma forma sendo refletido, mas, além disso, o que acho que é esperado de nós é viver Jesus, é viver como ele vivia, é buscar dar um passo adiante, não somente colocando ele como uma imagem, uma adoração. Aqui estão algumas das obras que eu usei, as principais para esse estudo, e espero que esse estudo tenha trazido reflexões, pensamentos a todos vocês. Em celebração dos 86 anos da Confraternização Espírita Baiana, fica aqui a minha humilde contribuição. Espero que vocês tenham gostado do estudo e que perseverem, né? Que perseverem no estudo, entendendo que nós estamos dentro de uma grande escola, dentro de um grande hospital, né, ao mesmo tempo, e que nós temos nosso Mestre Jesus nos apoiando. Muita paz a todos. Até breve.